E faça o Seleção Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o pós-jogo e tudo que a mídia falou sobre a grande vitória do São Paulo em cima do Flamengo no Morumbi, completamente lotado. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta aí de 10 mil inscritos. Rumo aos 10 mil, se inscreve aí, tem muita gente que traz conteúdo do São Paulo e nem São Paulino é, então fortalece o trabalho desse jovem São Paulino aqui, beleza? Já sabe, né? Vamos estar assistindo o vídeo junto e no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, a minha análise sobre esse grande jogo, grande vitória do São Paulo. Crédito dos direitos autorais, você está deixando na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Sobre esse duelo do Morumbi, Rodrigo Bueno, bom jogo! Ótimo jogo, né? A gente teve visto algumas partidas bem interessantes. Também acho. Você falou do Botafogo, São Paulo e Botafogo do Morumbi 2-2 foi uma das melhores partidas. Essa aqui não teve o mesmo placar, 1-0, um gol, mas os dois times criaram muitas oportunidades. São Paulo foi bem superior no primeiro tempo, não conseguiu fazer o gol. Ferreirinha barbarizando pelo lado esquerdo, dando muito trabalho ali para a defesa do Flamengo. Lucas Moura também muito inspirado, com velocidade, como a gente está acostumado. Caleri enxuriçando a defesa, como sempre, né? Brigando com os zagueiros. O Tite preservou alguns jogadores, né? Gerson e Arrascaeta começaram no banco, entraram só no segundo tempo. E quando o Gerson, sobretudo, entrou, logo na volta do intervalo, o Flamengo melhorou, criou algumas situações. Então foi um jogo muito de trocação, até por isso foi bem interessante. Muita alternativa. E o Caleri, na bola parada, conseguiu fazer um gol de cabeça. Ele perdeu um gol mais fácil de cabeça poucos minutos antes. Né? Um bom cruzamento que veio da esquerda do Wellington, que aliás o Wellington está jogando muito bem, como há muito tempo não jogava. Depois que ele definiu sua saída para o Southampton, vai ser o final do ano, né? Quando terminar seu contrato, ele vai para o clube inglês e desde então ele começou a jogar muito bem, né? Então o São Paulo fez uma boa partida, foi superior, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais gols. Mas é bom lembrar, né? O Flamengo não é que abriu mão da partida, mas a opção do Tite, pensando no jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, foi de preservar alguns jogadores, utilizou um time alternativo, o entrosamento não é mais o mesmo, terminou cheio de garotos e com tudo isso o São Paulo não tem nada a ver, né, com as decisões do Tite. O São Paulo faz 3 pontos contra um forte candidato a todos os títulos da temporada. Elton, eu queria te ouvir sobre esse tema, porque embora o Flamengo tenha colocado um time alternativo e tudo mais reserva do que titular, mas com grandes nomes, o São Paulo fez o gol no momento que o Tite começava a colocar em campo a sua cavalaria, né? A força não máxima, porque não dá para trocar 11, mas vinha a Arrascaeta para o jogo, o Gerson tinha entrado. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogo, a importância da partida também no contexto do brasileiro, Elton. Eu acho que primeiro o Zubeldia achou uma solução bem interessante para enfrentar o Flamengo, fruto aí de uma saída que ele não esperava, que era a saída do Luciano. E colocando o Wellington Rato, que é um jogador que na temporada passada, com o Dorival Júnior, tinha mais oportunidades, né? Nessa temporada teve um pouco menos, teve mais com o Carpini até, né? O Carpini, inclusive, esses dias elogiou o Wellington Rato, né? Um jogador que ele considera um bom jogador para a posição. O Wellington Rato fez um bom jogo, deu assistência, né? E a entrada de Lucas por dentro já fez essa função também, jogando como 10, né? Jogando como o meio armador. Mas como o Lucas tem 1 contra 1 em velocidade, isso entre os volantes do Flamengo, sobretudo o Léo Ortiz, que jogou como volante nessa partida, foi fundamental. A gente está vendo, inclusive, né, um lance que ele faz essa arrancada por dentro e finaliza para a defesa do Rossi. Foi importante também para o São Paulo encontrar fôlego e ter a bola no campo de ataque também. O São Paulo teve mais posse de bola que o Flamengo. A gente lembra, né, do jogo Flamengo e Palmeiras e o amasso de posse de bola que o Flamengo deu no Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Isso não aconteceu contra o São Paulo, né? O São Paulo conseguiu ter mais a bola. E aí a gente vai para o lado do Flamengo, né, Felipe? Porque você falou bem, vocês falaram bem, né? Um time modificado, mas o Flamengo também jogou modificado boa parte da Copa América. É claro que quando a gente olha para o time titular que jogou a Copa América, tinha o Gerson no meio-campo, olha para o ataque, tinha o Pedro, né, como referência, e esses jogadores, obviamente, fizeram falta nesse time alternativo, porque o time já se virou sem o De La Cruz, já se virou sem o Arrascaeta e conseguiu ir muito bem, né, nesse período de Copa América. Nesse jogo contra o São Paulo não conseguiu, com o Gabriel fazendo a função de 10 ou de um segundo atacante, o Carlinhos como referência. E aí
pelos lados do campo, o time não teve tanta profundidade assim, né? A gente olhar a dobra de pontas, porque muitas vezes o Wesley era ponta, né? Mas aí tinha o Matheus Gonçalves por ali também. Do outro lado vinha um pouco mais preso. Quem tinha um pouco mais de liberdade é o Bruno Henrique, que volta de lesão. Não é um jogador com aquela potência física que a gente está acostumado a ver. Então o Flamengo não conseguiu jogar pelos lados do campo e sentiu dificuldades por dentro porque o Lucas estava dando muito trabalho por ali. Só que os gols não saíram, né? O gol do São Paulo não saiu, o Flamengo não conseguiu nem acionar o Carlinhos. E aí tem a questão de não ter o Pedro, né? Porque o Carlinhos foi o cara que menos tocou na bola no primeiro tempo. E aí o São Paulo no segundo tempo, na bola parada, como a gente está vendo, conseguiu fazer o gol com o Calleri e passou a controlar o jogo muito bem. Que logo depois, como você se referiu bem, né? Os jogadores, os principais jogadores do Flamengo entraram em campo, mas aí o São Paulo já tinha controlado muito bem o espaço, fez um jogo muito maduro. É interessante que a gente está falando de duas equipes que conseguiram vantagens nos jogos de ida da Copa do Brasil, mas um está muito mais preocupado com o jogo da volta do que o outro. Porque o São Paulo joga em casa, o São Paulo conseguiu uma vantagem fora de casa, o Flamengo vai ter que, nessa mesma cidade, né, em outro estádio, manter a sua vantagem contra uma equipe muito superior, né? Não dá para comparar o Palmeiras e o Goiás. Então acabou sendo uma vantagem para o São Paulo nesse sentido também. Na verdade, o que eu acho que ajudou muito o São Paulo é a agenda. Porque o São Paulo jogou com o Goiás no Morumbi, fez 2-0, visita o Goiás, mas o jogo é quinta. Né? Depois até confirma para mim, Dimas, mas é quinta-feira, né? Então, jogou terça para sábado, que seria o quarta para domingo, né? Uma agenda tradicional, e daí vai de sábado para quinta. A conta vai chegar na rodada que vem, que é anterior à Libertadores. Eu imagino não que o São viajou, Paulo... né, Felipe? Hã? Que foi? Não viajou, né? Permaneceu em São Paulo também durante a semana. Exato. E daí eu acho que na próxima rodada, eu imagino que aí é o momento que o Zubodia colocou ali no seu calendário. Esse é o jogo de eventualmente poupar, porque é São Paulo contra o Atlético Goianiense, que é o time mais fraco do campeonato, Morumbi, né? Então, em tese, tem um jogo que você pode preservar alguns jogadores, poupar algumas peças, seria esse. E ainda mais pelos jogos próximos. A gente vai falar já, torcedor São Paulino, torcedor do Flamengo, sobre vários personagens. Tem um que a gente precisa falar, porque a gente precisa falar de Calleri, de quando o Pedro joga, hoje Gabigol, tudo mais, atacantes, meias. O que o Alan Franco do São Paulo tá jogando? A gente já vai falar do zagueiro do São Paulo, a gente vê ali os melhores momentos. Tem uma jogada que ele divide no meio, abre na direita, que baixou, Dario Pereira no nome. Mas a gente já vai falar sobre o Alan. Eu quis fazer essa ressalva porque a vida de zagueiro, volante, às vezes é cruel, né? Porque eles entram no fim da fila dos elogios e a gente já vai chegar lá. Mas eu queria te ouvir, Bueno, sobre, primeiro rapidinho, pra você, vitória merecida. Um jogo razoavelmente equilibrado, mas o São Paulo foi melhor. Foi melhor já no primeiro tempo, quando virou 0-0. No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado, muita trocação, ficou meio imprevisível, mas mesmo assim o São Paulo criou as melhores oportunidades, né? O São Paulo poderia e deveria ter feito mais gols, né? Demorou até para sair o gol do Calleri de bola parada. O São Paulo construiu muito aqui, né? Pela esquerda, com o Ferreirinha, o Wellington já destaquei também, muito forte. O Wesley teve problemas, aí o Tite teve que chamar o Mauro Léo Ortiz para ajudar por ali, né? O Matheus também para ajudar a tentar fazer uma cobertura. O São Paulo estava criando muitas situações por ali, né? Então, em termos de justiça, né? Que é desempenho e tal, o São Paulo fez por merecer. São Paulo mais inteiro, muito intenso, mordendo. Você citou o Alan Franco. O Alan Franco é um dos grandes sucessos da era Zubeldia. Porque antes do Zubeldia, ele era reserva do São Paulo. Deixa eu te perguntar, o Alisson do Dorival é o Alan Franco do Zubeldia? O Alan Franco resolveu um problema ali. São Paulo negociou o Diego Costa, né? Que era a reserva, né? Quebrava o galho. Na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o Arboleda se machuca no começo, o Diego Costa entra e faz uma boa partida. São Paulo negociou esse zagueiro. O Ferrarese, que também é jogador internacional, de seleção, até agora não justificou muito o nome, a pompa, né? E o Alan Franco, com a bola no pé, com técnica e com raça, hoje ele deu um exemplo de dedicação, de luta, 2 divididas em sequência, ele ganhando ali com o pé firme na bola, de forma leal. Pensei que ele ia sair machucado, ele continuou mancando, ficou até o fim, né? Então é um jogador que realmente está vestindo com muito orgulho, muita honra à disposição essa camisa do São Paulo. Ô Elton, a gente trazendo o clima dessa vitória do São Paulo diante do Flamengo 1-0, já as entrevistas coletivas, a gente discutir aqui também eu quero o clima, mas essa coisa de logística, né? O São Paulo
colocou a força, se não máxima, não, quase lá, né? Um ajuste aqui, outro ali. Tem Goiás na quinta fora, aí tem Atlético Goianiense em casa e daí vem a Libertadores. Então, talvez por esse distanciamento até quinta que vem, a possibilidade de escalar todo mundo e depois ver o que faz nos confrontos, entre os confrontos de Copa do Brasil e Libertadores. Boa noite, Edu. Tudo bem, Mota? Como é que você está? Boa noite ao Rodrigo Bueno, ao Elton Serra e ao Fã de Esportes. É exatamente esta sequência. Eu ainda vou estendê-la, porque entre os dois jogos do Nacional, depois do primeiro em Montevidéu, Palmeiras no Allianz e aí o jogo da volta contra o Nacional no Morumbi. Mas provavelmente nesse jogo no Allianz, o Palmeiras também vai estar envolvido da mesma forma que o São Paulo num jogo decisivo de Libertadores. Então a gente tende a ter um clássico talvez esvaziado por esta partida ter caído exatamente no meio das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Bem, aqui no Morumbi hoje para o São Paulo foi uma noite sensacional. Vamos começar com o tricolor o vitorioso. O Caleri fez o seu 12º gol na temporada, o de número 74 com a camisa do São Paulo. Está atrás do Luciano, que é o maior artilheiro deste elenco. Tem 13 na temporada e 80 no total. O resultado deixa o São Paulo na sexta colocação, porque ele não consegue alcançar o Cruzeiro, alcança em pontos, mas tem uma vitória a menos, então não tem como ele terminar a rodada na quinta colocação. Mas ele dificilmente perderá para o Bahia a sexta colocação. O Bahia precisa vencer o seu jogo e tirar uma diferença de 4 gols contra o Fluminense. É bem complicado, então o São Paulo consegue se manter no G6, que era o grande objetivo neste início de maratona de agosto. Porque é um mês com 3 competições, onde o São Paulo não prioriza as Copas, mas sabe que as Copas é um caminho, digamos assim, menos complicado para se chegar a um título, menos jogos, já está nas oitavas, pode chegar na Copa do Brasil muito próximo das quartas. Então o objetivo no final do mês de julho, durante todo o mês de julho e começo de agosto, era somar o maior número de pontos possíveis. Teve um tropeço aqui, outro ali, mas o objetivo foi alcançado. São Paulo vai ter contra o Goiás a volta do Luciano, que hoje estava suspenso. E há uma possibilidade também do Igor Vinícius, para dar um descanso no Rafinha, que jogou as 2 últimas. O Igor hoje foi poupado por causa de uma avaliação que ele poderia se lesionar. Então descansaram o Igor Vinícius para evitar esta lesão e ele volta a trabalhar. Serão 4 dias de trabalho, amanhã provavelmente folga, 3 dias de trabalho antes da viagem para Goiânia. São Paulo também teve recorde de público na temporada, 58.065 torcedores, muita torcida do Flamengo, vamos dizer, o setor do visitante estava lotadinho, não tinha espaço para mais ninguém. O Flamengo colaborou bastante com a sua presença de torcida para a quebra deste recorde, mas o São Paulo põe mais de 58 mil pessoas numa noite de sábado aqui no Morumbi. O Flamengo tem uma semana também verde pela frente, contra o mesmo adversário 2 vezes. Vai jogar quarta-feira aqui no Allianz Parque com a vantagem de 2 gols para se garantir na Copa do Brasil. Todos os titulares poupados, alguns que entraram no segundo tempo, estarão à disposição do Tite, ninguém saiu machucado. E no final de semana tem o Palmeiras novamente, no Rio de Janeiro, Maracanã, domingo, 16 horas, aí com 2 desfalques por cartão. O Bruno Henrique, que nem é titular, e o Davi Luiz, esses 2 não poderão enfrentar a equipe do Palmeiras no final de semana, e não na Copa do Brasil. Vou ficar por aqui, provavelmente a zona mista será conjunta, não sabemos se o Flamengo, no último jogo do Flamengo aqui, ninguém falou na zona mista do time carioca. Vamos ver se hoje vão passar jogadores e falar do São Paulo com toda certeza. E a Duda está em outro ponto aqui, já vem com as coletivas dos 2 técnicos, o Zubeldia e também o Tite, que já falam dessa vitória do São Paulo, 1-0 num jogo bem disputado contra o Flamengo. Mota. Show de bola, Eduardo Afonso. Já a gente volta ao Morumbi com o Edu, com a Duda, nessa repercussão da vitória do São Paulo 1-0 contra o Flamengo. Aí a ficha técnica da partida, o São Paulo em vantagem em todos esses itens. Posse de bola, finalizações, 15-8, certas, 3-0. Péssimo aproveitamento dos 2, inclusive, né? A gente tem 20% do São Paulo de acerto e 0% do Flamengo. Grandes chances, 5-0, ações na área rival 30-11, duelos vencidos 53-38. Queria trazer um tema aqui. Antes de falar especificamente do jogo, vocês assistiram o jogo pelo Premiere? Vocês viram que o narrador nem disfarçou a alegria dele quando Arrascaeta, Gerson e companhia foram entrar? O cara falou, agora a cavalaria vem, agora o jogo vai mudar, agora o Flamengo é outro. Os caras nem disfarçam mais, cara.
É incrível, os caras nem disfarçam o time que torce, mas no meio da narração, o cara ficou todo oriçado quando a cavalaria do Flamengo entrou. E com todo respeito, deveria ter sido uns 3-0 fácil para o São Paulo. O São Paulo amassou o Flamengo reserva e o São Paulo amassou o Flamengo titular. Foi um amasso, os caras não conseguiam chegar no gol. O São Paulo só empurrou 3-4 gols porque, quero abrir um parêntese aqui, não estou criticando o Ferreirinha, que para mim foi um dos melhores jogadores da partida hoje. Mas o Ferreirinha, às vezes, ele toma muitas decisões erradas. A bola que é pra ele chutar, ele passa. A bola que é pra ele passar, ele chuta. A bola que é pra ele finalizar melhor, ele não finaliza. Mas o Ferreirinha destruiu o lado direito da defesa do Flamengo. O cara... E é isso que eu falo às vezes pra vocês. Às vezes eu falo pra vocês que eu sempre me perguntei por que o Ferreirinha não é utilizado. Agora, vocês imaginam... também não é criticando o Elton Rato. O Elton Rato fez um jogo bem seguro, um jogo bem correto, defendeu muito e atacou muito bem também. Mas você já imaginou se o Eric jogasse, tivesse oportunidades para fazer do lado direito o que o Ferreirinha faz do lado esquerdo? Que inferno que não iria ser o ataque do São Paulo? E outra pergunta que eu faço para vocês: alguém sentiu falta do Luciano nesse time? Vocês imaginam o que o Luciano poderia fazer nesse time do São Paulo atuando por dentro, atuando pelo meio? Vocês viram o tamanho do volume de jogo que o São Paulo teve com o Lucas atuando por dentro? E não é só que o Lucas faz... Cara, o Lucas desarma, o Lucas volta igual um cavalo. Ele tem arrancada, ele tem um passe, apesar de não ser o meia criativo ele tem um passe muito melhor que o passe do Luciano. Faz dupla com o Elton Rato do lado direito, faz dupla com o Ferreirinha do lado esquerdo, encosta no Caleri, ganha de corpo. Prestem atenção, o Lucas, quando a bola vem viajada, o Lucas geralmente disputa bolas com o zagueiro e com o volante. O Lucas consegue pular mais alto que os caras, sendo menor. Olha a tamanha diferença e profissionalismo do Lucas. Então, não é possível que o Zubeldia vai insistir com o Luciano por dentro. O que o Luciano iria fazer hoje de diferente nesse time do São Paulo? O São Paulo jogou muita bola. O Lucas jogou muita bola. O Ferreirinha jogou muita bola. O Caleri, que não recebeu tantas bolas assim, eu acho que o Caleri recebeu 2 bolas em condições de finalizar. Uma que ele cabeceou para fora e a outra que ele cabeceou para dentro. 2 bolas. O Elton Rato fez um jogo muito seguro. O ponto mais instável do São Paulo hoje foi a dupla de volantes. O Luiz Gustavo melhor que o Bobadilla, que quando o Bobadilla pegava essa bola do meio para frente, ele conseguia se virar, ele conseguia dar dinâmica. Mas quando o Bobadilla tinha que ajudar na saída de bola, ele sempre dava uma ramelada. Então o Zubeldia tem que ficar esperto com isso, porque tá ficando muito sobrecarregado o Luiz Gustavo. E o Alan Franco, monstro. O Alan Franco tá num nível tão alto que, assim, eu e você, nós somos São Paulo e nós sabemos que o melhor zagueiro do São Paulo é o Arboleda, disparado. Mas o nível de atuação do Alan Franco tá sendo tão alto que ele tá conseguindo jogar mais que o Arboleda. O Arboleda é um monstro sagrado. Com certeza, daqui a alguns anos, ele vai se tornar ídolo do São Paulo. Se já não for considerado por muitos. Pela garra que ele tem, pelo nível técnico que ele tem. Mas o Alan Franco tá num nível muito alto de futebol, cara. Olha o nível da partida que o Alan Franco fez hoje. O Flamengo chutou uma bola no gol. Uma bola no gol. O time do São Paulo jogou muita bola. Eu falei pra vocês, o time do São Paulo, em jogos grandes, o São Paulo se motiva e se foca de forma diferente. E isso aconteceu. Vocês acreditam que esse time que jogou hoje contra o Flamengo é o mesmo time que perdeu pro Cuiabá dentro de casa? Que tomou aquele cacete do Vasco? É praticamente o mesmo time. O que muda? A motivação. A motivação que esse time tem para jogos grandes é diferente. Se o São Paulo tivesse essa motivação em todas as partidas, o São Paulo com certeza brigaria pelo título brasileiro.
Mas não dá pra criticar o São Paulo hoje. Jogou muita bola. Se o Ferreirinha tem mais tranquilidade porque todas as jogadas do São Paulo se concentram... Antigamente todas as jogadas se concentravam pelo lado do Wellington Rato. Hoje todas as jogadas do São Paulo se concentram pelo lado do Ferreirinha. Se o Ferreirinha tivesse um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma, o São Paulo era pra ter feito uns 2, 3 no primeiro tempo. Saiu barato. O Flamengo saiu no lucro. Era pra ter tomado um sacode no Morumbi. Muito boa a atuação do São Paulo hoje. Muito boa. De todo mundo. O ponto mais fraco do São Paulo hoje foram a dupla de volante, mas que fizeram o que tinha que ser feito. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.